Não tem nada mais angustiante do que viver com uma pessoa que está o tempo todo vibrando na escassez. Por experiência, eu já passei por isso. E eu imagino que você deve estar passando se você é uma pessoa que está buscando crescer, que está buscando prosperar na vida e mora com uma pessoa que vibra o tempo todo escassez, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que não consegue enxergar o lado bom da vida, ela só olha o copo meio vazio e não meio cheio como você. É complicado pra caramba e eu tô te dizendo que eu já vivi isso que você tá vivendo. E vou te dizer que foi um momento bem conturbador pra mim, porque eu já tive essa pessoa sendo parente, né? Minha própria mãe, por exemplo. Eu já tive relacionamento onde você convive com uma pessoa e ela sabe qual é o seu sonho, ela sabe qual é o seu objetivo de vida, mas essa pessoa ela não consegue vencer a escassez que está dentro dela. Existe dentro dela uma insatisfação com a vida, de que ela não merece estar vivendo aquilo que ela está vivendo, e ela se olha no espelho e o tempo todo ela se vê como feia, se vê uma pessoa como negativa, ela não consegue se enxergar bonita, bela e agradecer pela vida. A pessoa o tempo todo, ela tá com a cara meio tristinha, sabe? Não consegue enxergar que ela está tendo uma nova oportunidade todos os dias de fazer diferente. E isso por muito tempo me impactou negativamente, porque se você é o tipo de pessoa que obrigatoriamente precisa conviver com uma pessoa porque vocês estão morando na mesma casa, no mesmo teto, ou porque você precisa cuidar dessa pessoa, ou porque você depende financeiramente dessa pessoa, você está sendo afetado energeticamente pela vibração dessa pessoa. Mesmo que você queira sair desse fundo do poço, desse estágio de sofrimento, é muito complicado para você, porque eu já estive nesse lugar que você está nesse momento. E o primeiro passo é enxergar que você está vivendo com essa pessoa e isso está te afetando de fato. Está afetando a sua vibração, a sua energia. Mesmo que você está buscando formas de sair dessa situação. Mesmo que você esteja buscando uma forma de contornar isso e tentar salvar os dois. Só que eu vou te dizer uma coisa. Não tem como a gente salvar o outro sem a gente se salvar primeiro. Não tem como a gente resgatar o outro, por mais que seja caridoso, por mais que seja humanitário, sabe? Aquela coisa aquelas pregações que dizem pra gente que a gente tem que se doar para o outro completamente, dê a primeira face e se te bateu, dê a outra. Não é assim, gente. Não é assim, de verdade. Isso é muito romântico. Eu já fui romântico nesse nível de acreditar que, olha, eu tenho que entregar minha vida pro Criador e só cuidar das pessoas. E não é bem assim. Você está literalmente mandando pro universo dizendo que você não se ama, que você ama o outro apenas. E quando você não se ama, você está se destruindo, se desvalorizando. Você está colocando toda a sua autoestima lá no ralo. A primeira pessoa que tem que ter uma transformação completa de dentro para fora é você. E eu percebi isso quando eu enxerguei que a minha vida estava no fundo do poço e eu estava vivendo com pessoas que não estavam me ajudando a subir o degrau da prosperidade, da abundância, da riqueza, da vida que eu gostaria de ter, da prosperidade que eu gostaria de atrair na minha vida. E a prosperidade que eu estou dizendo não é a material apenas, é a prosperidade de viver, a alegria de viver. Porque se você não tem o básico, que é a alegria de viver, de estar recomeçando mais um dia, com a luz desse sol que está nos iluminando todos os dias, agradecer pela vida, se arrumar, se produzir, ir à luta, ir para o trabalho, vencer mais um dia, ganhar o seu dinheiro, fazer o seu ganha-pão, fazer com que as coisas aconteçam ao seu redor, porque você é um objeto transformador, um objeto que faz as coisas acontecerem, você está literalmente afetado por essa energia, por essa vibração, se você não está fazendo tudo isso acontecer. E eu vou te contar uma história. A primeira pessoa que impactou negativamente na minha família, na minha vida, foi a minha mãe, né, sendo da minha família. E a minha mãe, ela tem a história dela, do qual eu respeito rigorosamente pela forma como ela
foi criada, né? Meu pai também, literalmente. O pai e a mãe, eles são os primeiros a nos dar o exemplo do que é a prosperidade, do que é enfrentar o mundo e sair em busca de vencer. Só que quando você é obrigado a viver com os dois, porque você não tem como sair ainda da casa dos seus pais, você é obrigado, não tem muito o que fazer, mas você já aceitou essa situação, só que você precisa começar a buscar meios de sair de perto dos pais, porque o filho, ele foi criado para sair de perto dos pais e viver a vida dele, né? E não ficar lá morando com os pais eternamente. O filho precisa prosperar, né? Uma mãe e um pai que cria um filho decentemente para crescer na vida, constituir a sua família, né? Fazer com que ele prospere, com que ele cresça moralmente, espiritualmente, materialmente. Essa família faz com que essa criatura que ele colocou no mundo, que eles colocaram no mundo, vá para o mundo e vença o mundo. E não que segure ele dentro de casa como um bebezinho para o resto da vida. Por mais que a gente vê adultos hoje morando com os pais, né? Homens, mulheres acima de 30, 40 anos que ainda estão morando com os pais, não é nesse mérito que eu quero entrar, tá? Eu quero entrar no mérito da pessoa que entendeu que está morando com uma pessoa que ainda vibra na energia da escassez. E por um longo tempo eu tive que viver com a minha mãe, né? Então eu tive relacionamentos ao longo da minha vida que eu já comentei em vídeos anteriores que às vezes eu entrava pobre e saía falido. E nesses relacionamentos, muitas vezes quando eu acabava tudo e a gente não tinha mais como recomeçar sozinho, quando eu não tinha como recomeçar sozinho, às vezes quando acabava tudo, acabava também até o meu trabalho, né? Eu não tinha emprego mais, estava com escassez até de dinheiro, eu precisava voltar para a casa da minha mãe. E quando eu voltava para a casa da minha mãe, era aquele sentimento já de perdedor, um sentimento de que fali na vida, mais uma vez estou voltando para a estaca zero e vou recomeçar pela 40ª vez, porque isso eu já perdi até as contas. E voltar para a casa da minha mãe, eu tinha que conviver com uma pessoa que tinha os seus hábitos, que tinha a sua rotina, que tinha a sua forma de enxergar o mundo da forma como ela aprendeu, e eu era obrigado a conviver com ela daquela forma. Eu amo a minha mãe pela forma como ela é, pela forma como ela me colocou no mundo, pela forma como ela respeitosamente me criou, me deu amor e carinho do jeito que ela aprendeu. Não tem nada a ver a forma como a mãe nos dá amor. Mas o que eu estou te dizendo é que os hábitos que ela tinha não eram os hábitos que eu gostaria de empregar para a minha vida. E os hábitos rotineiros da vida dela me faziam enxergar que aquilo não era para mim de fato. E eu já comentei isso com ela várias vezes. A minha mãe, por exemplo, ela acredita até hoje que para você entrar no reino dos céus você tem que ser muito humilde, muito pobrezinho. Ela é daquela senhorinha que assiste vídeos no canal do YouTube e fica fazendo oração e repetindo o terço várias vezes. Eu não tenho nada contra isso, gente, porque eu não estou falando de religião. Eu acredito que o Criador, ele existe em milhares de formas de se chegar até ele, e uma delas pode ser essa, né? Diferente de mim, que eu busco outras formas. E eu admirava, né? Nossa, minha mãe é uma pessoa... ela é uma pessoa espiritualizada, ela acredita muito na palavra de Deus, e ela todos os dias tem esse hábito de seguir, né? O hábito dela matinal e o hábito dela todos os dias, na hora que acorda, começar a acompanhar esses vídeos e até a hora que vai dormir. Só que ela tem uma rotina que foge da rotina das pessoas normais. Ela é uma pessoa que por muito tempo cuidou da minha avó, que estava acamada. Ela abriu mão da vida social dela. Ela se separou do meu pai, que foi quem me criou. Ela se divorciou e foi morar com a minha avó. Aproveitou o útil, uniu útil ao agradável, foi cuidar da minha avó. No momento ela não tinha para onde ir, minha avó já estava doente, então ela optou por cuidar da minha avó, que é a mãe dela. E a minha avó ficou aproximadamente uns 10 anos acamada, necessitando de ajuda de uma pessoa. Se a família fosse pagar uma enfermeira, ia ser uma facada, e a família nunca ia se juntar para pagar uma enfermeira. O que a minha mãe fez foi um favor para todos os irmãos dela. E a minha avó foi um tipo de pessoa que ela é daquela geração bem antiga mesmo, que quanto mais filhos, melhor era para ajudar a constituir a família, a prosperar. A minha avó, se eu não me engano, teve 13 filhos. Olha só, a geração, 13 filhos. Aonde que você vê hoje uma família que tem 13, 15 filhos? Não tem como, né? Eu acho que ainda teve 2 que morreu, né? Então deve ter sido mais.
E aí a minha mãe, o hábito que ela criou de morar sozinha, depois, principalmente depois que a minha avó faleceu, eu começava a admirar aquilo e eu falava, gente, isso não é pra mim. Primeiro que ela fuma, né? E o cigarro pra mim ele acabava me prejudicando porque me dava uma dor muito forte de cabeça. E conviver com uma pessoa que tem um vício de cigarro, que tem um vício de álcool, que tem algum tipo de vício, isso meio que te afeta energeticamente também, porque você acaba tendo que conviver com aquilo diariamente e acaba sendo uma labuta para você também, que está tentando vencer os seus próprios problemas pessoais, né? Então acaba se tornando uma batalha para você também. E aí muitas vezes eu tinha que ficar desviando dela da casa, porque a casa era dela, eu não poderia ficar reclamando o tempo todo do cigarro que ela estava fumando. Até muitas vezes ela me respeitava e não fumava dentro da casa, mas no banheiro lá onde ela fumava. E aí eu teve alguns comportamentos que eu trouxe para mim hoje e eu fico observando quando eu estou comendo, por exemplo. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de tomar água no melhor copo, eu gosto de comer a comida num prato bonito, num prato chique, porque isso pra mim, isso é prosperidade, né? Eu olhar aquela comida que eu estou desejando, ver a beleza daquele prato quando eu tô comendo. E aí quando eu olhava o hábito da minha mãe, eu falava, meu Deus, isso não tá acontecendo aqui. A minha mãe, ela vai totalmente contra o que eu gostaria de viver. Minha mãe, ela tinha um prato de plástico que eu não sei de onde surgiu aquele prato. É um prato azul. A borda dele estava até meio queimada assim. Parecia aqueles pratos de plástico de escolinha, de infância, que a gente dá para as criancinhas comer com a colherzinha de plástico. Eu acho que é de escola. E esse prato sempre estava lá no escorredor. Ai deu se eu tirasse aquele prato, ai de mim se eu tirasse aquele prato de lá do escorredor. E não era só o prato de plástico, né, como ela falava, plástico. Não era só o prato, era o copinho também de plástico, aquele copinho laranjadinho de plástico, uma xicrinha assim, que ela tomava o cafezinho com leite dela todos os dias. E bom, a colher não tinha, mas tinha o prato e eu olhava aquele prato e aquele prato ele estava tão surrado, mas todo riscado assim, por mais que você lavava e limpava, aquele prato continuava assim surrado. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, a gente tem prato bonito. A gente tem uns pratos bonitos guardados, né? E os pratos bonitos, para quem que fica usar? Para as pessoas usar? Quem que vai usar os pratos bonitos? Eu comia no prato bonito, mas aí eu olhava para minha mãe, ela estava comendo a comida dela naquele prato horroroso e feio, toda descabelada. Às vezes ela sentava na mesa e eu sentava do outro lado assim, e eu ficava admirando assim e falava, meu Deus, eu só queria que a minha mãe tivesse um pouquinho de bom senso, de, sabe, de um pouquinho de etiqueta, de enxergar o que é a prosperidade. E a prosperidade para mim nunca foi constituir muito dinheiro na conta, mansões, iates, barcos e, sabe, aquelas coisas que as pessoas ficam ostentando na internet. A prosperidade são os pequenos hábitos diários que faz a gente se sentir uma pessoa especial, que faz a gente se sentir próspero mesmo, gente, sabe? É você achar que você tem crença de não merecimento, porque uma pessoa que come num prato de plástico, gente, sabendo que ela tem um prato lindo guardado lá na prateleira, lá na cristaleira, a pessoa vai e me pega um prato feio daquele, mas nem para um morador de rua eu daria um prato daquele, sabendo que ele é um ser humano que merece o melhor dessa terra, eu não colocaria comida naquele prato para ele. E uma vez eu fui falar com ela, ela falou assim, me deixa eu com o meu prato e segue o seu caminho. Eu lembro até hoje dela ter falado assim, eu não sei se ela falou segue o seu caminho, mas ela falou pra eu não encher o saco dela, que ela tinha o gosto dela e que ela se sentia bem daquele jeito. E eu lembro até de outros momentos que aconteciam entre eu e a minha mãe, assim, sabe? De eu abrir o guarda-roupa dela e ver roupas lindas que se ela usou uma, duas vezes, sabe? Às vezes nem usou. Eu lembro de ter dado roupas para ela quando eu cheguei em São Paulo. Eu amava comprar coisa e mandar para minha mãe, né? Porque era uma forma de eu mostrar que eu estava vencendo na vida e mandar os presentes para ela. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa de call center, que foi uma das empresas que eu comecei, e tinha uma menina lá vendendo um monte de roupa linda de mulher e eu ficava encantado com aquelas roupas. E eu falava, olha, se eu fosse mulher, provavelmente eu usaria essas roupas. Adivinha pra quem que eu comprava? Pra bonita lá do interior. Aí eu comprava essas roupas, mandava pra ela.
Quem disse que a mulher usava? Eu sei que ela deu algumas para minha tia, que é a irmã dela. Não sei se deu fim para outras pessoas. Nunca vi ela usando aquelas roupas. Algumas ela guardava no guarda-roupa. E a moral da história. Você percebe que a pessoa, ela tem crenças enraizadas na mente dela de que se ela se vestir bem, se ela se produzir, se ela fizer um cabelo, se ela usar uma maquiagem, fizer uma unha bonita, ela não vai entrar no reino dos céus. Ela não vai ser digna de ser uma adoradora do Cristo, por exemplo, entende? Eu estou ligando os pontos com o que a minha mãe viveu, não estou dizendo que não é assim, que é assim que tem que ser para você. Então, quantas pessoas estão vivendo esses momentos de crença de não merecimento, de achar que você não merece comer no melhor prato, que você não merece tomar água que seja, um suco na sua melhor taça, no seu melhor copo. E eu lembro que às vezes a visita ia em casa e a gente tinha que dar a melhor louça, o melhor copo para a visita, sendo que a gente em casa tinha que comer naqueles pratos surrado, tinha que usar aqueles copinhos de tarantela, aqueles copos de requeijão que eu acho horroroso. E toda casa eu acredito que tem esses copinhos, né? Não deveria nem existir esses copinhos, porque esses copinhos, eles são literalmente a prova de que você não é merecedor de fato de que você... Esses copinhos, eles estão meio que justificando a sua crença de escassez, de pobre, de que você merece tomar água mesmo no piorzinho, no mais surrado. E que você tem que deixar a sua melhor louça para as visitas, para os parentes. E onde eu quero chegar com a moral da história de tudo que eu estou querendo te dizer aqui? A escassez, ela começa dentro de casa, nos primeiros anos de vida, quando seus pais te educaram, do 1 aos 7 anos, você vai tendo uma visão de mundo, porque você está vendo, através do exemplo deles, todos os dias ali materializado, o que é a vida de fato. Dos 7 aos 14, você começa a desbravar nas escolas, com os amigos, com os colegas, a enxergar a outra visão de mundo, que é a segunda visão de mundo. Aí você vai encaixando com a primeira que você teve. E depois dos 14, você começa a enxergar o mundo de uma outra forma, que começa a ter uma crise de identidade, que entra a questão da adolescência, e aí você já começa a ver aquele passinho de vida adulta e vida adolescente, que você quer sair, viver coisas diferentes. Eu acredito que todo mundo passou por essa fase. E é aí que você começa a perceber que, opa, não é bem assim. A vida não é só aquilo que meus pais me mostraram, né? Que a minha mãe me mostrou. E ter convivido com a minha mãe foi muito importante, porque ela tem ainda alguns hábitos até hoje desses que eu falei. Ela mora sozinha, obviamente, ela tem a vida dela, ela segue o caminho dela do jeito que ela quer seguir, eu não tenho que ditar o que ela tem que viver, mas eu aprendi que a vida que eu quero construir, a vida dos meus sonhos, ninguém vai seguir do jeito que eu quero, ninguém vai me ensinar do jeito que eu quero, porque quem tem que construir essa vida sou eu. E se você está se identificando com o que eu estou te dizendo, se você mora com uma pessoa que tem algum hábito de escassez, algum hábito de pobreza, algum hábito que você observa assim e você fala, meu Deus. E não adianta você falar isso para a pessoa. Não adianta você ficar apontando o dedo e falando, olha, isso não é legal. Porque é o hábito da pessoa. Cada pessoa tem o seu jeito e você tem que respeitar o jeito dessa pessoa. E foi o que eu fiz com a minha mãe. Eu respeitei o espaço dela porque eu estava na casa dela. Eu me ferrei na vida. Eu que me estrepei mais uma vez e voltei para a casa da minha mãe para recomeçar mais uma vez. Eu estava vibrando naquela escassez novamente. Eu precisava sair de lá e recomeçar de novo. E foi quando eu comecei a me transformar internamente para entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu momento. O que ela entende de riqueza não foi o que ela aprendeu na vida, diferente do que eu aprendi. O que ela entende de mentalidade próspera é diferente do que eu aprendi. Ela teve uma criação completamente diferente da minha. Como que eu vou cobrar algo que talvez ela nem tenha tido de aprendizado e educação? E a minha mãe é a primeira pessoa que eu tô querendo citar aqui. Teve outras situações com os meus relacionamentos. Eu tive 3 relacionamentos longos e duradouros,
E eu acredito que esses relacionamentos, os três tiveram ciclos repetitivos de escassez e pobreza para eu literalmente vivenciar o que é, de fato, estar com uma pessoa de mentalidade pobre, mentalidade fraca, uma pessoa que ela está afetando energeticamente as suas decisões e os seus hábitos diários. Eu tive um relacionamento com uma pessoa muito humilde. Eu não vou citar nomes, obviamente, porque eu respeito. Eu acredito que essa pessoa também está prosperando da forma como essa pessoa gostaria de prosperar. E cada um tem um hábito, tem um jeito diferente de prosperar na vida. E tem visões diferentes do que é prosperar e do que não é prosperar. Só que essa pessoa tinha um hábito de, toda vez que voltava para casa, trazia alguma coisa que achava na rua. Eu lembro que a gente estava lutando para construir a vida juntos, tal. Eu tinha o meu trabalho. Só que toda vez que eu chegava em casa do trabalho, tinha uma coisa que essa pessoa achou na rua. E teve um dia que eu nunca vou esquecer. Eu lembro que a gente precisava de uma tábua de passar roupa, porque eu usava camisa social. E eu passava roupa em cima da cama. E aí eu chego em casa e vejo uma tábua de passar. Era uma tábua até que estava boa, assim, para ser utilizada, mas ela estava meio estrunchada, com a parte de cima, assim, do pano rasgado. Aí essa pessoa olhou pra mim e falou assim: olha, achei na rua, trouxe pra gente. Acho que é só trocar esse paninho aqui e a gente colocar um novo pano em cima, já dá pra usar. Aí eu olhei assim bem e falei: você não fez isso. Aí eu fiquei me questionando: meu Deus, essa não era a primeira coisa que essa pessoa tinha trazido da rua. Era uma das coisas. E eu fiquei me questionando: meu Deus, até quando eu vou viver com uma pessoa que tem uma mentalidade escassa? Aí eu expliquei o que eu gostaria de viver na minha vida, que a gente trabalha para conquistar as coisas. Não teria problema eu esperar por um tempo, eu continuaria passando a roupa em cima da cama, não teria problema, sabe? Eu entendi a humildade e a boa ação da pessoa, mas aquilo já era um hábito da pessoa, entende? Não é só a tábua de passar para querer me ajudar, sabe? E a humildade da pessoa, porque essa pessoa, uma das coisas que ela me ensinou foi a questão da humildade, de ter a humildade, de adquirir hábitos de humildade na vida. Só que tem coisas também que ela me ensinou que eu não quero para minha vida. E quando eu comecei, por exemplo, neste apartamento aqui que eu estou vivendo hoje, eu prometi para mim que eu não ia comprar nada usado, nada. Tudo que eu fosse comprar, todos os móveis, objetos, decoração, estante, tudo seria novo. Porque todos os 3 relacionamentos que eu tinha, a gente começava com coisa ganhada, com coisa usada, com coisa que vinha dos outros, de outras energias, sabe? Porque quando você ganha coisa dos outros, cama principalmente, vem com a energia das outras pessoas. Eu detesto comprar cama de outra pessoa, porque a cama foi usada, sabe? Vai saber o que fizeram em cima daquela cama, vem com a energia das outras pessoas. E desde que eu me entendo por gente, tudo é energia, tudo é vibração. Então as coisas estão ali materializadas com a energia daquelas pessoas. E eu fiquei, gente, só pra vocês terem noção, morando no apartamento de baixo, que não é esse daqui. Eu comecei no apartamento de baixo aqui em São Paulo. E eu fiquei aproximadamente 1 ano ou mais sem ter quase nada no apartamento. Eu só tinha a Ayla, minha cachorrinha, e um colchãozinho que eu comprei novo para poder dormir no chão. Até eu me restabelecer, me reerguer novamente, conseguir limpar o meu nome, que eu tava com o nome sujo quando eu cheguei em São Paulo. Tanto que quem tinha feito a alocação do apartamento para mim era o meu irmão, que tinha me auxiliado, me estendido a mão naquele momento. E eu vou te falar uma coisa. Quando você tá no fundo do poço, quando você literalmente está atolado de dívidas, quando você tá em situações difíceis, a tendência é você começar a aceitar o pouco, a aceitar esses momentos de escassez na sua vida e não questioná-las. Só que como eu já tinha vivido 3 relacionamentos, que eu já tinha recomeçado, e já começado, né? Já tinha começado já com essa energia e vibração de escassez, o término só poderia ser na vibração de escassez. Porque eu estava atraindo pessoas que também vibravam naquela energia, naquela emanação de escassez, de que você tem que começar com tudo usado, é com o que tem mesmo. E dessa vez eu recomecei diferente, estando sozinho, porém com tudo novo, com tudo zero, do jeito que eu sempre quis, do jeito que eu sempre planejei,
com louça nova, sem comprar nada de plástico, que nem a minha mãe gosta de usar. E eu não tô falando isso, gente, assim, pra ir com a energia do preconceito, sabe? Pra menosprezar o outro, porque eu já estive lá nesse lugar, entende? E eu entendo hoje que existem alguns hábitos que faz com que a gente fique vibrando mesmo nessa energia de falta, porque aquilo que nos falta é o que a gente acaba atraindo do universo, entende? E onde eu quero chegar com tudo isso? O vídeo até se estendeu. Eu quero chegar no ponto de que os seus hábitos diários vão fazer você se tornar uma pessoa próspera ou não. E são pequenos hábitos que às vezes está dentro do seu inconsciente e você não consegue enxergar. Você precisa começar a enxergar que o ambiente onde você vive, as pessoas com quem você convive, às vezes elas ensinam isso para você naturalmente, no dia a dia, e você nem percebe que está aprendendo algo que é um hábito de escassez. As pessoas com quem você anda, com quem você convive, elas têm sim um papel importante na sua educação, na forma como você pensa, na forma como você age e se porta diante dos outros. Aquela frase nunca esteve tão nunca foi tão importante, aquela me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és, porque literalmente, de fato, a gente vibra a média das pessoas que a gente está vivendo. E quando eu descobri isso, eu entendi que eu quero criar a minha vida do meu jeito e eu preciso sair deste lugar e ir lá criar a vida dos meus sonhos. A minha mãe, ela mudou muito, gente. Mudou, assim, da água pro vinho. Muitos hábitos ela tá diferente hoje. Minha mãe, ela tá muito mais cabeça aberta. Ela ouve mais. Assiste esses vídeos, por exemplo. Entende? E eu tô muito grato e feliz ao universo, porque às vezes a gente precisa sair do meio que a gente vive para poder enxergar aqueles hábitos e aqueles comportamentos que já estavam enraizados dentro da gente, que estavam implantados como crenças limitantes e a gente não enxergava que aquilo era uma crença limitante. Então, se você hoje é uma pessoa que está buscando sair desse momento de dificuldade financeira, sair da escassez, começar a vibrar hábitos de prosperidade, começar a atrair e trilhar um caminho de riqueza, você precisa começar a dar os primeiros passos para isso. E dar esses primeiros passos, às vezes, requer ajuda. Necessita de uma experiência de uma pessoa que já trilhou esse caminho, que já mergulhou no fundo do poço e já saiu de lá. Se você está assistindo esse vídeo e está se identificando com o conteúdo que eu coloquei aqui, com essas informações da minha história, provavelmente você é uma pessoa que já identificou que tem padrões e crenças limitantes que precisam mudar isso na sua vida e necessita de ajuda de alguém. Na época eu busquei cursos, eu buscava vídeos na internet, eu buscava entender como que o universo vibrava, eu li livros, comprei livros que estão ali para poder mudar os meus hábitos e comportamentos. E hoje eu estou aqui em São Paulo, me tornei um mentor disso, eu vivo disso, gosto do que eu faço, ensino pessoas a sair do estágio de escassez, do estágio de pobreza, a organizar as suas finanças, e para mim é um prazer fazer isso que eu estou fazendo, porque eu um dia já estive lá e é tão gratificante quando você vê a pessoa conseguindo subir os degrauzinhos assim e começando a vibrar aquilo que ela deseja, aquilo que ela almeja, porque prosperidade e abundância para cada um é uma coisa diferente. Para um é conquistar 1 milhão, para o outro é comprar um carro, para o outro é adquirir a casa própria, para o outro é ter o relacionamento dos sonhos. E quantas vezes o mau hábito financeiro, o descontrole emocional estraga os nossos projetos e planos profissionais porque você não teve a educação correta, porque você não teve ensinamentos de alguém que te pegou na mão e te guiou para o caminho correto. Bom, é isso que eu queria aqui de fato trazer hoje para você. Eu queria compartilhar um pouquinho dessa minha história de vida contigo. Se você sentir no coração que necessita de uma ajuda, que necessita de uma mentoria, que necessita de um acompanhamento, eu estou aqui para te ajudar. Aqui embaixo tem o link para você entrar em contato comigo e será um prazer poder te ajudar nesse caminho de prosperidade na sua vida, tá bom? Eu te espero te encontrar então nos próximos vídeos e até lá!